Olá, amigos da TV Impacto. Aqui é Alan Patrick, o porta-voz do povo, levando assuntos de interesse à população. E hoje nós iremos abordar um tema que faz parte do cotidiano de alguns consumidores, tanto em Santarém como no Brasil, mas nós iremos falar hoje sobre cobranças indevidas. Quem nunca passou por esse tipo de situação, né? E nós estamos hoje recebendo em nossos estúdios. Temos a honra de receber a advogada Jéssica Diniz. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Alan. Para começarmos indo direto ao assunto, o que na verdade é uma cobrança indevida? É uma cobrança que o consumidor não faz jus, que ele não efetuou, que ele não teve participação. Ou seja, toda aquela cobrança em que ele não teve participação, como eu já disse, e não efetuou nenhum tipo de requerimento E caso, para essa cobrança. e caso o cidadão receba essa cobrança indevida, que medidas ele deve tomar? Bom, Alan, infelizmente, esse tipo de situação das cobranças indevidas são muito comuns em todo o Brasil e aqui em Santarém não é diferente. Na carreira, a gente lida muito com esse tipo de situação, certo? Sim. E quando acontece essa cobrança indevida, como por exemplo, nós vamos ver aquelas taxas que são emitidas pelo banco, muitas Sim. vezes o consumidor não tem conhecimento, ele não fez nenhum requerimento para aquela taxa, ou ainda uma conta que já foi paga, e aí vem novamente essa fatura para o consumidor, são cobranças indevidas. E quando acontece esse tipo de situação, a primeira diligência que o consumidor deve ter é entrar em contato junto com a representante da empresa para tentar solucionar o problema administrativamente. Sim. Para isso, com certeza ele deve ter em mãos todos os seus documentos, Os os comprovantes do pagamento, de toda a extensão da dívida, tanto valores como local, tudo que ele tiver conhecimento. Além disso, tomar cuidado e anotar todos os protocolos dessa ligação com a empresa para eventuais situações que eu implico aqui, né, na situação de que não houve, por exemplo, não houve o retorno da empresa, não houve a restituição do valor, caso já tenha pago, ou então a retirada dessa cobrança. Nesse caso, o consumidor ele terá que procurar orientações jurídicas com o advogado para ingressar com uma ação judicial, seja no juizado especial do consumidor ou na justiça comum. O PROCON também teria um papel Sim, fundamental? o PROCON tem por ser o órgão que administra esse tipo de relação, é interessante buscar essa via para tentar até uma mediação entre o consumidor e a empresa. Isso seria, digamos, se todo tipo de negociação desse errado perante a empresa, ele teria que recorrer ao PROCON. Isso, buscaria o PROCON. Normalmente o prazo que o PROCON estipula é de 5 dias para o retorno da empresa. Eles entram em contato com a empresa, tentam essa mediação e aí notificam o consumidor nesse prazo. E se o PROCON não resolver, que tipo de auxílio ele deve buscar? Um pouco mais avançado, né, nesse caso. Como eu estava dizendo, seria, na verdade, ingressar com uma ação judicial. Nesse caso, ele precisaria do amparo de um advogado que estaria fazendo essa ação, para tentar diluir esse litígio do consumidor junto com a empresa. É importante mencionar que às vezes o consumidor pensa, recebi uma cobrança de R$ 50. Mesmo ela sendo um valor considerado muitas vezes pequeno, é importante a gente entrar com essa ação, ingressar com essa ação, lutar pelo seu direito, porque isso daí ele também serve como um meio de repreender esse tipo de prática abusiva e lesiva. Um consumidor ele recebe essa cobrança indevida e ele, por medo de negativar o nome dele ou ir para os órgãos de proteção ao crédito, ele paga. E logo após ele consegue provar, né, diante dos outros órgãos, diante da própria empresa, que foi uma cobrança indevida. Ele vai ter restituição do dinheiro dele novamente? Então, Alan, esse caso é muito corriqueiro, porque muitas das vezes uma negativação causa muitos danos.
tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica. Imagine uma pessoa jurídica que trabalha diretamente com essa situação do nome, entendeu? Com fornecedores, etc. Então é óbvio que para evitar um dano que seria considerado maior, eles pagam essa cobrança indevida para depois correr atrás do prejuízo. Prejuízo. E nesse caso específico, o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, ele é claro ao informar ao consumidor que nessa situação de cobrança indevida, ele tem direito à restituição em dobro do valor igual àquele que foi pago indevidamente, que foi pago a mais, nesse caso. Nós podemos considerar também assim, uma questão de constrangimento para a pessoa receber esse tipo de cobrança, né, sendo que ela já pagou ou que ela não deveria nem ter pago, porque é uma cobrança indevida. Isso pode gerar também danos morais? Sim, com certeza. Ela pode recorrer? Com certeza, dessa situação, na verdade, que como tu me falaste, Sim. eles estão, a empresa, ela vem no papel de ameaça, vem ameaçando o consumidor dizendo, se tu não me pagares, eu vou te negativar. É uma ameaça. Sim, é constante isso. Há um receio pela parte do consumidor. No sentido do dano moral, a Constituição Federal, ela no seu artigo 5º, inciso 10º, ela diz que cabe dano moral àquele que se sentiu ofendido, ameaçado, tudo isso que causa ao consumidor uma cobrança indevida. Na verdade, é importante mencionar que sem aquela cobrança, ele não estaria exposto a toda a situação, como a gente estava comentando, né, Alan? Tem que buscar o PROCON, tem que perder tempo no telefone fazendo ligações, tentando resolver administrativamente. Então, tudo isso é um dano que ele não deveria estar passando, né? Fora a situação de quando é negativado, que, como eu disse, causa realmente uma mudança na vida daquela pessoa jurídica. Aí, Jéssica, tem uma dúvida que eu acredito que muitos internautas têm, uma dúvida que inclusive eu tenho. Caso você receba uma cobrança indevida do seu cartão de crédito, uma compra indevida, uma compra que você não fez, mas que você está sendo cobrado naquele momento. E pode ter diversos fatores que podem ter ocasionado isso. Pode ser clonagem, pode ser roubo, ou simplesmente alguém da própria família pode ter extraviado o cartão. Mas, nesse tipo de situação, que medidas devem ser tomadas? Então, Alan, acontece muito no dia a dia essa situação do cartão de crédito, né? E aí é importante a gente salientar alguns pontos. No primeiro momento, como na situação da clonagem, que tu não tens a priori conhecimento de que teu cartão foi clonado. Tu só Sim. vai receber aquilo quando já foi muitas vezes debitado, né? Às vezes é débito automático, então tu só vai verificar a fatura depois e ver que é isso, não fiz essa compra. Aí, nesse caso, comunica-se à operadora do cartão de forma mais rápida possível. Seja por via telefônica, através de e-mail. Normalmente chega com uma mensagem avisando que foi efetuada uma compra, né? Agora eles já instituíram esse tipo de aplicativo que na verdade é muito bom. Tu realizaste uma compra, ele chega no teu celular que tu fizeste. A partir daquele momento, se tu verificares que não foste tu pode já estar contestando, impugnando aquela dívida, aquela situação. Pela própria operadora, alguns aplicativos também já trazem essa novidade para o consumidor, mas caso seja negada essa restituição desse valor que foi cobrado indevidamente pela operadora do cartão, o que muitas das vezes elas trazem no próprio contrato do consumidor com o cartão de crédito, trazem que o consumidor deve ter esse ônus para si. E não é verdade, trata-se de uma conduta, de uma cobrança abusiva, de uma conduta abusiva realizada pela empresa, que é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. Empresas como a Celpa, como a Cosampa, empresas que fornecem internet, telefonia, sempre no final do ano eles fornecem uma declaração de quitação. O que é essa declaração de quitação, na verdade? Correto. A declaração de quitação, na verdade, ela vem como um meio de manter o consumidor informado sobre todas as faturas que envolvem esses serviços.
Normalmente, como tu falaste, algumas empresas preferem vir ao final do ano. A CELPA, pelo que eu tenho conhecimento das causas, emitem essa declaração no mês de maio. E, normalmente, o consumidor pode se desfazer confiando, se desfazer daqueles Dos comprovantes e ficar apenas com a declaração se estiver tudo ok, certo? O que acontece muitas das vezes, na verdade, é que essa declaração ela acaba nem sendo emitida, né? E o que o consumidor deve fazer nesse caso? Então, como sempre, como de praxe, o consumidor deve buscar administrativamente resolver essa situação. Solicitando essa declaração e verificando se há algum problema, né? Porque, na verdade, a empresa ela é obrigada a conceder essa declaração. Se não chegou em casa, verificar pelo site se já está disponível, porque é uma forma do consumidor se respaldar pela quitação. Existem algumas situações como pessoas idosas. Idosas esquecem por onde deixou, né? Deixou o comprovante de pagamento mensal de qualquer fatura, de qualquer empresa que seja, né? E no final, quando você recebe essa declaração, né, de quitação, com certeza tira essa preocupação, principalmente dos idosos, né? É uma coisa muito relevante. Com certeza. É muito importante que as empresas se atentem a esse tipo de procedimento, cumprir com esse tipo de regras, porque, na verdade, é um alívio para o consumidor ver que a outra parte se interessa com essa questão das quitações das dívidas deles, né? Tivemos aqui a presença da advogada Jéssica Diniz, esclarecendo algumas dúvidas que estão no cotidiano dos consumidores. E você, caro internauta, agora teve a oportunidade de ter o esclarecimento de algumas delas. Queremos agradecer sua presença aqui na TV Impacto. Seja bem-vinda sempre aos nossos estúdios. Muito obrigada, Alan. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, passando algumas informações rápidas, né? Mas sempre muito importantes para todos os consumidores estarem atentos. E você, caro telespectador, internauta, você que tem também dúvidas com relação às cobranças indevidas, deixe nos comentários suas perguntas, vamos debater. Fale o que você achou desse vídeo, o que você acha do sistema que é utilizado hoje. Curta o vídeo e compartilhe para que outras pessoas também possam ter acesso a essas informações. Alan Patrick, o porta-voz do povo para a TV Impacto.